Olá, boa noite a todos. Vamos iniciar hoje a explicação, sobre metodologia de treinamento. Então, é a última etapa do nosso curso de liderança organizacional e agora eu vou me dedicar especialmente a falar sobre essas técnicas, como que funciona, o que é um treinamento bem feito, como que funciona o desenvolvimento e tudo que a gente tem aí para saber a respeito desse módulo e, é claro, como que ele se aplica. Então a gente já viu aí questão de avaliação, a gente já viu questão de comunicação, feedback, modelos administrativos, modelos de liderança e agora a gente chegou na parte de treinar. E o treinamento ele está muito ligado a desenvolvimento. Só que o treinamento e o desenvolvimento não são a mesma coisa. Então a gente precisa compreender isso. Já deixando de antemão aqui para vocês o material que eu estou utilizando como referência, que ajudou aqui a construir o material da nossa aula. Então, quem quiser dar uma pesquisada depois, tá aqui esses 4 materiais, inclusive essa apostila aqui, ó, do técnico em RH, ela tá excelente, tem bastante questionamento, ela é bem didática, então um material excelente para quem quiser se aprofundar mais. Primeira coisa, o treinamento em si. A primeira coisa que a gente tem é alguém que vai ensinar algo para nós. Então a gente pensa numa aula, a gente pensa num profissional conceituado, que tem renome, que tem experiência, que está ali na frente, e mediante o que ele vai fazer, ele vai te tornar apto a exercer aquela função. Só que isso é uma visão bem fechada sobre todo o âmbito, sobre toda a sessão que tem aí antes de você chegar no momento de, olha, é assim que funciona. Você faz isso daqui, você faz aquilo ali. Por quê? Existe todo um complexo, que é a construção. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, planejamento. Para depois a gente pensar na execução e, consequentemente, avaliar. A execução, ela pode ser excelente. Você pode ir lá e fazer um treinamento com essa equipe, você pode desenvolver o que você tinha que fazer ali da melhor maneira possível. Mas sem um planejamento e sem uma avaliação, talvez ele fique raso demais. Raso como? As pessoas elas vão sim aprender, só que elas talvez não tenham tirado o que deveria ser para a função delas. Então eu posso ir lá e dar um treinamento de uma forma que a gente considere informal. Eu vou lá e eu explico um assunto que tem relevância, que é interessante. Eu chego lá e dou uma palestra sobre ética no trabalho. E aí eu vou falando a respeito disso e daquilo outro. É um tema interessante? É, mas o problema dessa equipe não é, no momento, ética no trabalho. Talvez seja um assunto bem mais especial, seja voltado para a questão do operacional, para a questão, talvez, de informática, de tecnologia. Então, qual o ponto é aí? Eu preciso pensar, eu preciso planejar pensando no depois para depois executar. Não que não tenha que ter esses treinamentos, eles devem sim. Só que esse planejamento ele tem que estar todo datado. Planejamento ele é importante porque ele vai dar um foco naquilo que está ruim. Ele vai trazer à tona, esse planejamento aí esporádico sobre temas que são relevantes. Vir dar um treinamento a respeito de ética no trabalho é interessante. Você falar sobre a questão da tecnologia, sobre a questão de educação, de continuar capacitando. Então, tudo isso é relevante? É, mas o principal ponto é que você vá sanando os problemas. E como eu sei o que é um problema? Eu vou avaliar sobre o que está acontecendo. Então, eu tenho a avaliação antes de desenvolver esse treinamento e eu tenho a avaliação depois. Por quê? Se ele foi efetivo. Não adianta eu chegar lá, dar um treinamento, orientar as pessoas, fazer tudo que tem que ser feito e depois pronto. Não, porque eu já falei, tá legal. Não. Você tem que avaliar, você tem que ir lá e checar, você tem que controlar isso para ver se está sendo efetivo. Aqui a gente tem uma charge bastante conhecida, tá aí na internet, já tem mais de 10 anos, que ela fala assim, ó, Escola de Terroristas do Afeganistão, curso de Homem-Bomba. Então o cara tá dando um treinamento sobre Homem-Bomba e ele fala, olha, presta atenção, porque eu só vou fazer uma vez, hein? Consequentemente, isso está relacionado ao quê? À execução. Ele só vai fazer uma vez porque depois que ele se explodir, já era. Por que, que a gente tem que pensar nisso? O risco também, pode ser uma parte de pensar aqui. Imagina toda vez que você ter que treinar alguém aí, talvez num curso de trabalho com eletricidade, ou até mesmo aí questão de operação, de máquinas pesadas, você ter que colocar essa pessoa em risco, ou até mesmo um profissional em risco. Então é complicado. Então esse planejamento ele tem que levar todo esse âmbito junto.
Tanto que quando você está lá na autoescola, você vai aprender a dirigir o carro, ele é adaptado para isso, ele foi planejado para isso, para que a execução ocorra de uma maneira legal. Se você der algum problema, se você der alguma pane na hora que você está dirigindo, se você cometer alguma gafe, perder o controle, o avaliador ali da escola, a pessoa que está treinando você, que está dando as aulas, ele consegue tomar atitude para que o pior não venha acontecer. Então é questão de segurança também. E isso está dentro do planejamento. Precisa ser pensado nisso. Então a primeira coisa, para que serve o treinamento? Por que eu tenho que fazer, né? Por que eu tenho que cultuar essa metodologia dentro da empresa, dentro da minha equipe? Porque é através dela que eu vou tornar a minha equipe mais eficiente, que eu vou demonstrar que a minha equipe consegue melhorar, que eu vou ver os pontos que tem a se melhorar, porque eu estou avaliando. E, é claro, adaptar novas metodologias. Hoje a gente tem aí a tecnologia como um ponto crucial. Saímos aí, principalmente na época da pandemia, de receosos, né? Pessoas eram muito receosas quanto ao uso do marketing digital, questão de compras online, questão de cartões até mesmo, né, crédito, débito, os bancos digitais. Hoje praticamente se tornou o principal mercado, o principal meio. Como assim eu ainda tenho que inserir o meu cartão num caixa eletrônico para pegar esse dinheiro e pagar uma conta? Eu posso fazer tudo isso por aplicativo, me manda o Pix, me manda o código do boleto, deposita na minha conta que eu faço essa transferência para você. Então hoje isso é comum. Como assim eu tenho que ir numa reunião presencial? Por que não junta todo mundo numa sala no Google Meet, no Zoom, que seja, ou faz um grupo de chamada no WhatsApp e resolve isso antes? Por que a gente não utiliza a tecnologia ao nosso favor? E aí eu te pergunto, você deve estar pensando nisso já, mas e quem não possui essas habilidades? É aí que entra. Quem não possui vai ter que desenvolver, vai ter que ter um treinamento a respeito disso. Quando você entra numa empresa mesmo, que você não conhece como ela funciona, você não sabe ainda exercer aquele cargo, a primeira coisa que eles vão fazer é te treinar. Você vai ficar 90 dias ali de experiência, né? Geralmente 45, 45, 30, 60, para tentar aprender, para que você se torne eficiente. Vai ter alguém te avaliando, olhando e te indicando para quê? Evitar erro, melhorar o seu desempenho ao longo do que você está fazendo e que a sua produtividade se torne parecida com a dos outros e talvez até melhor. Então, isso tudo funciona através do treinamento. Mas um treinamento sem planejamento, sem uma boa execução, sem esse controle e essa avaliação, ele não é efetivo. Ele precisa acontecer de uma forma sistemática e organizada. É o que eu deixei grifado para vocês aqui. Ó. Por que tem que ser de uma maneira sistemática e organizada? Imagina você começar a trabalhar hoje na área fiscal de uma empresa, você nunca viu uma nota fiscal, você nem sabia o que era isso. Aí eu chego para você e falo, olha, vou te explicar agora como é que faz uma tributação em cima dessa nota. Tá aqui a tabela do IPI, tá aqui a tabela do ISMS, você vai calcular de estado para estado, não sei o quê. Vai falar, mas peraí, calma aí, eu nunca vi uma nota, você já está indo para a última parte ali, que é a tributação. Por que você não me explica aqui primeiro o que é essa natureza da operação, o que é isso aqui, ó, inscrição estadual, o que é esse remetente? Por que você não me explica o básico? É que nem eu chegar para você que não entendeu, você nunca viu matemática. Eu já achei que falar para você, olha, isso aqui, ó, é fração, decimal, porcentagem, já começa daqui. Mas você não tem base, você não sabe somar, você não sabe subtrair, você nem conhece os números e os valores que ele representa. Então é importante que seja organizado, que seja sistemático e esse processo ele envolva esse pensamento. Pensa no sistema educacional, você vai aprendendo por etapas. Então ele vai contribuindo, né, com o seu crescimento à medida que você vai desenvolvendo. Não existe você pegar alguém que está ali no maternal, que está no ensino fundamental ainda e você jogar direto no ensino médio. Por quê? As matérias elas vão escalonando. Hoje é os números, hoje você aprende alfabeto, amanhã você aprende a ler e escrever, depois você já está produzindo texto, depois você já está desenvolvendo seu senso crítico, você está aprendendo sobre história, geografia, ciência, química. Então é gradativo. Se não for gradativo, se não for pensado dessa maneira, ele não se torna eficaz. Ao invés de eu contribuir efetivamente para o seu crescimento e você contribuir também para a sociedade como um todo, para essa empresa, você vai atrapalhar. Então, se você pega as coisas no meio e tenta desenvolver ser uma base forte, você acaba errando. Você acaba tornando o processo pior do que deveria ser
a situação. Então, o treinamento ele vem para garantir que o processo seja executado da melhor maneira possível por todo mundo. Diante disso, a gente tem 4 etapas aí no processo de treinamento. Então, você vai montar um treinamento, você quer treinar a sua equipe, vai participar dele, tem essas 4 etapas que é definidas aqui por Tia Venato. O que ele fala? Diagnóstico. Qual que é a necessidade? Primeira coisa que eu comentei no início da nossa explicação. Então, eu tenho que diagnosticar. O que está tornando insatisfeito? O que está ruim? O que talvez agora é pequeno, mas se perdurar vai se tornar ruim a longo e médio prazo? Pega aí na sua casa. Hoje você deixa a toalha em cima da cama molhada. Ninguém falou nada? Amanhã você deixa de novo. E de novo, e de novo, até que se torna um hábito. Se tornou um hábito, já virou aquela mania. Aí é complicado. Porque eu vou ter que ficar todo dia, olha, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E você vai continuar fazendo um de outro até que você tenha sido treinado a não fazer aquilo. Mas começou de um hábito. Começou de algo que ninguém te pontuou. Então, o acompanhamento e o diagnóstico ele vem para provar que o treinamento ele é eficaz, mas você precisa agir principalmente nesses probleminhas, nessas necessidades que estão surgindo. Primeira coisa, você viu que agora o sistema mudou, alguma lei se alterou, vai diminuir uma carga horária, vai trocar a questão de horários, vai ser preciso fazer hora extra dentro da empresa, vai vir uma meta um tanto quanto pesada esse mês, as vendas vão dobrar, triplicar, porque é final de ano e só acontece isso no final de ano. Eu vou ter que fazer um diagnóstico e treinar essas pessoas. Olha, final do ano aqui pra gente é o forte das vendas, é o que paga praticamente aí o nosso salário do próximo trimestre. Então eu preciso que vocês venham trabalhar sabendo que vai ser exaustivo. Pensa quem trabalha em loja no final do ano, Panetone, essas lojas aí de amigo secreto que vendem essas coisas para amigo secreto. Então é a parte de consumismo exagerada. Aí as empresas têm que fazer hora extra, as pessoas que entram 6 têm que ficar às vezes até 8, começam a extrapolar, aí alguns bate o ponto para dar saída, mas continua lá vendendo porque ele tem. Então funciona muita coisa aí que não vai, né, de acordo com as leis. Mas a pessoa continua fazendo, continua trabalhando, ela continua fazendo isso porque ela quer complementar a renda dela, quer fazer outras coisas. Tudo isso tem que ser levado em conta no treinamento. Então, o diagnóstico da situação ele é extremamente relevante para como você vai montar. Porque depois disso vem a programação. Ele tem que atender essas necessidades. Falar, olha, sabemos que esse não é o correto, sabemos que não é assim que funciona, mas devido a isso daqui vai ser dessa maneira. Tá todo mundo aqui trabalhando, ganhando por hora, ganhando pela diária, ou a empresa sabe que é um período onde vai ter que ter hora extra, vai ter que combinar, falar, olha, eu sei que todo mundo aqui tem coisas lá fora, mas excepcionalmente em dezembro, janeiro, em julho, agosto, ou que seja um mês, a gente vai contar com vocês aqui fazendo hora extra. Por favor, se programem. Então, eu tenho que me programar, as pessoas têm que se programar, e você tem que diagnosticar e mostrar que essas pessoas, elas são importantes. E aí vem a implementação desse treinamento, porque você vai aplicar e conduzir. Ué, mas como que eu vou treinar alguém a fazer hora extra? Primeira coisa é um preparo mental. Sabe por quê? Você está acostumado a trabalhar das 7h30 às 5h30. Vamos pegar esse exemplo. A partir do momento que você entra às 7h30 e você sai às 7h30 da noite, o seu corpo e você já vai criar uma certa resistência. Você vai ficar muito mais cansado. Isso é óbvio, você trabalhou 2 horas a mais. Você vai ter um desgaste extra. Quando você junta isso ao longo da semana, 2 na segunda, 2 na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, quando pensa que não, você já trabalhou um dia a mais do que você geralmente trabalha. E se você for lá levantar um por fora no domingo ainda, é pior ainda, porque você emendou a semana, foi uma semana atrás da outra trabalhando. Isso vai gerar uma exaustão mental, uma exaustão física. Vai chegar uma hora que aquele bom comportamento que você tem, ele já vai ter caído, porque você está ali só de corpo. Bom dia, o que tem de bom? Aí você fala, eita, essa pessoa aí não está querendo trabalhar aqui não, hein? Tá com o dia pesado. Então, eu preciso implementar um treinamento e também desenvolver uma metodologia de trabalho para que isso ocorra ao mínimo. Olha, vamos fazer hora extra, o dia vai ser puxado, vai acontecer isso. Eu vou aplicar
uma pausa extra de 15 minutos para um lanche, de meia hora para um lanche em determinado horário estratégico, para tentar não torrar essas pessoas tanto mentalmente quanto fisicamente. Eu monto uma escala, olha, você fica hoje, fulano fica amanhã e o outro assim por diante. Então eu vou tentar não exaurir as forças da minha equipe. E eu vou continuar fazendo esse treinamento. Na hora que eu ver que alguém está muito estressado, está muito ruim, ele não está conseguindo atender bem, eu levo ele talvez para repor um estoque, eu deixo ele um momento a sós, trago quem está no estoque para frente. Então isso aí é processo de liderança. E eu vou precisar avaliar. Será que o meu treinamento foi efetivo? Será que o que eu desenvolvi foi legal? Eles conseguiram aplicar? Porque se você fez esse treinamento, você fez esse planejamento, fez tudo isso, mas na hora do desempenho, na hora que você está vendo acontecer e a avaliação que você está fazendo ela não foi boa, pode ser que seu treinamento ele foi ineficaz ou a situação ela é extremamente mais pesada do que isso. A sua equipe ela está com uma resistência muito alta ao que você disse, eles não compraram a ideia, não acreditaram no que você fez, não querem implementar, o que é extremamente ruim e já mostra insubordinação. E a segunda é que eles estão até tentando, mas o problema é muito maior do que você conseguiu dimensionar na sua fase de planejamento, o que também intitula seu erro. Então tem que ser pensado. E o treinamento ele vai de vários âmbitos. Então, o treinamento ele é diferente do desenvolvimento, por quê? O treinamento, eu estou preparando essa pessoa para desenvolver aquele cargo ali, para que ela consiga fazer essa função. E agora, o desenvolvimento é uma educação que eu estou preparando a pessoa para o mundo como um todo. Então, ela não vai utilizar somente ali, não é voltado para aquele cargo, não é voltado para atendimento, não é voltado para produção, não é voltado para aquela máquina. Ela vai desenvolver como pessoa. Então, eu penso que o treinamento ele é voltado para algo específico e o desenvolvimento ele é voltado para a vida como um todo, para a sociedade. Então, é o futuro daquela pessoa dentro da organização, do que ela está fazendo. E o treinamento eu tento focar em um ponto. Poderíamos até definir aí, né, se baseando nas palavras de Tiavenato. O que vai acontecer aqui para a gente? Quando eu quero ter um desenvolvimento integral, um desenvolvimento fechado, bem elaborado, aplicado, que vai envolver tudo isso, eu vou pensar na educação, na instrução e no treinamento. Como assim? A educação ela tá atrelada, né, ao desenvolvimento que a pessoa teve com as suas experiências. Então, é o primeiro emprego dela, ela vai ter uma baixa educação. Não que ela não seja educada, mas a experiência que ela tem a respeito disso é pequena. Então ela vai ter que ter um trabalho bem maior. O bom é que ela é um livro em branco. Então eu posso ajudá-la a preencher da melhor maneira possível, porque eu tenho essa experiência, eu estou apto para isso, eu também tenho o meu desenvolvimento. E eu posso transparecer isso para ela. Quando já é um funcionário mais velho, ele já tem experiência de outros locais. Então ele pode vir muito bem, ele pode vir muito bem adaptado, já tem várias habilidades, né? Várias competências que ajudam ele a desenvolver esse serviço de uma maneira bem tranquila, tira de letra. Como também você vai perceber que ele tem muita dificuldade, porque no outro trabalho ele não tinha que fazer isso. Ele saiu de uma loja na qual ele não tinha contato nenhum com o computador, com o sistema de estoque, com nada digital, e agora na loja que ele trabalha, tudo que ele vai fazer, ele tem que pesquisar um cadastro, ele tem que jogar o CPF de alguém em algum lugar, e aí ele olha para o computador olha para ele e ele fala, meu Deus, que loucura é aquela, parece um bicho de 7 cabeças. Então, treinamento em cima disso. Porque a instrução, ela vai fazer parte desse processo educativo. Então, se eu sei que essa pessoa teve esse problema, eu vou focar o treinamento em cima do problema dela. Eu tento fazer um treinamento, né, direcionado. A gente vai entrar nesse assunto aí. Então, as instruções ela tem que ser direcionada e o treinamento também, porque ele vai adequar ao que o profissional vai utilizar. Adianta eu treinar esse cara a utilizar o computador se ele não vai nem ter acesso a ele? É bom, caso surja algum problema, mas não deveria ser o foco. O foco deveria ser melhorar ele na função que ele está fazendo. Depois eu penso nos demais. Ele vai utilizar o computador, mas até onde? É uma planilha no Excel? É no Word? É usar o sistema? Se é isso, você vai fechar naquilo principalmente. Não vou apresentar um computador para ele e falar isso aqui é um Photoshop, isso aqui é um AutoCAD. Agora você pega e aprende. Não, você não vai utilizar, então não tem essa necessidade. Então eu tenho que direcionar sempre. Isso, a que a gente está falando é pensar em quem será treinado e o perfil dessa pessoa, ou quem é esse grupo que vai ser treinado e como que é o perfil dele. Não adianta eu chegar numa sala de aula, isso eu falo como experiência para vocês,
e tentar transparecer um perfil totalmente técnico. Eu não vou alcançar ninguém. Isso é um erro meu, uma falha minha como educador, como treinador, como orientador, como professor. Quando eu entrei nessa etapa no mundo da educação, eu ainda tinha aquela visão muito técnica da faculdade, porque você sai de uma graduação, a cobrança que você seja, né, um perfil diferente é muito alto. Então eu não poderia, eu lembro das minhas aulas, principalmente em questão de materiais, se a gente fosse falar em engenharia de materiais, eu tinha uma professora que se você falasse para ela plástico, ela olhava para você e te dava um olhar de morte. Como assim, plástico? Ela te corrigia na hora. Então você tinha que tomar cuidado, você tinha que usar os nomes técnicos, você tinha que ser uma pessoa técnica. Só que isso não funciona para determinadas áreas. Eu concordo com ela que aquilo ali era um ambiente de graduação, de bacharelado, as pessoas deveriam ter esse conhecimento, muitos deles vão se tornar pesquisadores e profissionais afins. Então, ela está correta. Mas, imagina eu chegar numa empresa onde todo mundo ali tem um ensino médio, alguns talvez nem fez o ensino médio, e eu começo a destilar palavras, né, a dialogar palavras, a mandar palavras que eles não conhecem. Começam a usar um perfil aí, né, do juridiquês. Por obséquio, todos podem se acomodar nos assentos que estão livres à sua frente. Agora eu irei iniciar a minha palestra com um foco no tratamento efetivo. Não, não funciona. Quem que vai ser treinado? Quem que é o perfil? É um gerencial? Foca no gerencial. É uma galera que vai vender? Foco em vender. Então, eu vou tentar me conectar com as pessoas. É um treinamento direcionado. Então, vai ser com uma linguagem formal ou informal, vai ser com muito exemplo, pouco exemplo, vai depender de quem vai ser treinado. Então eu vou tentar andar de uma forma que eu consiga apertar quase todos, que eu consiga abraçar quase todos e seja desenhado para eles. Não adianta eu aplicar o mesmo treinamento gerencial num pessoal que é operacional, não vai ter o mesmo impacto. O conhecimento, a amplitude, a atuação é totalmente diferente, então tem que ser adaptado, tá? Sobre os tipos de treinamento, os básicos que a gente tem, então, segundo Tatizawa, a gente pode falar que tem o treinamento de integração. Esse é básico, todo mundo vai passar por ele na vida, que é o momento que é o passeio da empresa. Você vai chegar lá e eles vão falar, olha, aqui é o banheiro, aqui é o local onde você vai trabalhar, utiliza-se tal EPI. Geralmente é o técnico de segurança acompanhado do pessoal do administrativo que vai te apresentar isso. Vão falar como é que é a cultura da empresa, como que é o clima dela, né? Olha, é uma empresa tranquila, você tem esse tipo de perfil aqui, tem que utilizar tal EPI, você entra tal hora, sai tal hora, aqui é o refeitório. Eles vão, né, literalmente falar, agora você faz parte da nossa família, então você vai se encaixar ali como uma peça, como uma engrenagem. Eles vão preparar você para iniciar ali, para você não ficar perdido. Senão no seu primeiro dia você, nossa, eu não sei o nome do meu gerente, eu não sei o setor que eu trabalho, eu não sei onde é que é o banheiro, eu não sei onde é que é o refeitório, eu não sei nada, eu estou perdido. Então, é importante ter toda essa preparação para que você consiga desempenhar e a sua adaptação, né, de transição desse emprego para o outro, ou que seja o seu primeiro, você faça ele de uma maneira tranquila e consiga, né, conversar a mesma língua que os demais. Talvez na empresa que você trabalhava antes, eles aceitavam a barba. Nessa agora já não aceita. Então eles vão falar, olha, aqui devido às condições políticas de produção e tal e tudo mais, não pode porque tem isso e isso. Então eles vão deixar claro por que afeta. Olha, aqui não tem problema. Na empresa que você trabalhava antes tinha que ser de terno e gravata. Nessa daqui já é mais tranquilo, você pode utilizar algumas roupas mais legais, ou tem o uniforme, aqui utiliza isso, aquilo. Eles vão te orientar. Então você não vai ficar perdido, será que pode, não pode, onde que fica isso, onde fica aquilo. Então eles fazem esse treinamento de integração e tem vários modelos aí de ser realizado, variando de empresa para empresa. Treinamento técnico operacional. Esse praticamente ou você já está na função, ou você vai mudar de cargo. Ele é muito comum nessas duas funções aí. Por quê? Você vai treinar, você vai exercitar aquelas operações. Antes eu era do operacional. Devido ao meu bom trabalho, depois de 6 meses subi para um novo cargo. Agora eu sou armazenista, agora eu sou operador, agora eu trabalho no cadastramento. Então essa é uma nova função para mim. É algo novo que eu vou desempenhar. Então, iremos te treinar. Geralmente você vai ficar esse tempo aí, né, como uma pulguinha na pessoa ali, como um carrapatinho, sugando esse conhecimento, aprendendo,
perguntando, orientando, aonde vai ter momentos teóricos e tem a prática. Então ele vai estar lá, vai sentar no computador e falar, olha, quando eu pego a nota, quando eu pego esse produto, como que eu lanço no sistema, como que eu cadastro? Vai me explicando. E aí você vai falar para ele, agora você faz isso, faz aquilo, confere isso, confere aquilo outro, finaliza. Se não tiver nenhum problema, dá ok. Se tiver, você volta, faz isso e aquilo. Pronto. Aí, à medida que ele pegar a confiança, que ele vê que você está apto, ele vai te sentar no computador e falar, agora você faz que eu vou observar. É comum esse tipo de treinamento técnico operacional. É para que você consiga desenvolver. Isso a gente está falando tanto no desenvolvimento, né, nesse desempenho que você vai desenvolver dentro da empresa, como a empresa também te pagar algum curso e você vai fazer, né, como tem o Senai, como tem o SESI, tem outras instituições aí, aqui em Goiás tem o Cotec. Então, eu posso pegar, aperfeiçoar lá e levar isso para dentro da empresa e aplicar ela lá. Então, é importante você ter esse momento, né, esse curso de treinamento técnico operacional, que ele vai envolver teoria e prática, para que você consiga desenvolver essa função. Então, ele visa muito essa categoria profissional. Treinamento gerencial. Basicamente é o que é o nosso curso. Ele é um curso voltado para liderança organizacional. Ele é como se fosse um treinamento. Dentro daqui a gente já viu como fazer um feedback, como orientar e motivar pessoas. A gente já viu como que funciona essa questão de diálogo, como que são apontadores de avaliação. A gente está aprendendo a fazer treinamento, como que é. Tudo isso por quê? Para que eu consiga desenvolver, né, um gerenciamento, ser uma pessoa-chave lá fora, que eu consiga desenvolver essas competências técnicas na parte gerencial e administrativa. Então, ela vai me evoluir como profissional e vai potencializar tanto o meu trabalho como da minha equipe. Então, aqui tem algumas imagens que remetem bem a isso. Ó. Eu estou gerindo pessoas. Então, treinamento gerencial, eu vou aprender a lidar com todas essas pessoas, a manipulá-las de uma forma correta. Eu vou ser a pessoa que vai dar o suporte para que todos cheguem no objetivo. Eu vou ser aquele que vai orientar e movimentar a minha equipe como um ponto-chave. Então, tudo isso, treinamento gerencial. Treinamento comportamental. Esse também a gente viu alguns embasamentos. No modelo de feedback, a gente viu que o senso crítico sobre as questões de você ser afetivo, não ser afetivo, né? Dar um feedback de maneira que não traga a verdade ou que traga toda a realidade, ele vai ter esse reflexo no comportamento. Então ele vai tentar fazer o quê? A gente viu lá mediação de conflito, resolução. A gente viu sobre os conflitos que podem ser tanto de pessoas no mesmo nível hierárquico, quanto de cima para baixo, de baixo para cima. A gente viu isso. A gente falou sobre problemas que afetam o profissional dentro da empresa e os problemas que ele pode trazer também de casa para dentro do trabalho e que você pode ser um fator decisivo nisso. Você não precisa entrar, sentar e ser o melhor amigo da pessoa, mas somente de notar e pontuar isso e falar que você está ali, que se ele precisar de algum acompanhamento, precisar falar com o psicólogo da empresa, ele está liberado, ele está disponível, isso já abre, né, uma nova porta para ele que talvez estava fechada. Então é muito referente ao comportamento do ser humano. Tanto é que tem vários cursos na área. Tem aí, se está na área da educação, tem a psicopedagogia, tem a psicologia organizacional que é voltada para essa parte da empresa. Tem a questão aí também de você estar estudando conceitos, né, do behaviorismo. Então tem todo um embasamento voltado para a área de psicologia e treinamento comportamental, para que você possa desempenhar essas pessoas, que elas tenham habilidade sobre o comportamento humano. Porque a motivação você não compra. Não tem como eu comprar a motivação. Ela vai ser trabalhada mediante aos meus valores. Valores também não se compram. Eu não vou ali no mercado e compro 1 quilo de valores. Eles vão estar aí mediante o que você vai desenvolvendo, a sua capacidade. Então, tudo isso a gente consegue aplicar mediante ao que está sendo treinado nesses eventos. Esses eventos aqui pode ser uma palestra com um profissional da área, com alguns psicólogos, psiquiatras, pessoas que entendem sobre esse comportamento humano. Eles podem trazer e transformar, evoluir vocês referente ao ponto de visão que vocês têm. Então, esse treinamento comportamental, ele é fundamental para o desenvolvimento, né, desses fatores que a gente citou aqui. Objetivos do treinamento. Então, o que é o objetivo do treinamento? Ele pode ser específico e ele pode ser genérico. Então, dentro disso daqui, eu vou falar que o objetivo específico, ele vai elevar o conhecimento. Então, um exemplo. Estou defeituoso em determinada área. Essa determinada área que eu estou defeituoso, que eu não consigo
desempenhar isso bem, eu vou procurar uma formação a respeito disso. Eu tenho problema de domínio com o computador. Demais, eu não consigo no Excel, não consigo nem entrar. Ixi, eu entro lá na empresa, estou apanhando. Por mais que eu tente fazer esse treinamento lá de orientação técnica operacional dentro da empresa, eu não estou conseguindo. Então eu procuro fora. Eu vou fazer um curso em alguma instituição, eu vou procurar uma faculdade, eu vou procurar algum instituto que dê esse curso e ele me ajude. Então eu vou me formar naquilo. E também eu posso ser formado, eu posso estar trabalhando, mas eu vejo que não é o suficiente. Eu vejo que eu preciso de mais. Eu quero me especializar nisso. Então você vai procurar também essa capacitação. Ou você viu que está há muito tempo sem trabalhar em campo, ou está trabalhando muito em campo e agora você precisa de um atendimento teórico, e você perdeu um pouco desse manejo. É a hora que você faz uma reciclagem. Então, quem não tem o costume de estudar sempre, ou faz muito tempo que viu algum procedimento, é comum você vir fazer um processo de reciclagem, né? Refazer algum curso, alguma coisa que vá te jogar de novo, né? Traga-se esse pensamento a respeito do que você fazia. E objetivos genéricos, eles são oportunidades de treinar todo mundo mediante um tema que é importante para todos. A gente citou aqui sobre ética profissional, ética no trabalho, isso é muito importante, sempre frisar isso. Por quê? A gente vem de uma cultura aí, né, de empresas, né, 2000, 2010, onde todo momento na mídia falava, olha, a gente vê que o mesmo cargo, homens ganham o dobro, o triplo. Então isso está errado, né? Cadê a igualdade? Cadê todos esses pontos? Eles estão sendo aplicados? Tem pessoas que têm aí 40, 50 anos que estão presas nisso daí, e esse treinamento, ele tem que ser orientado. Olha, essa metodologia que você tem aí, ela é arcaica, isso não funciona, não é real, você tem que quebrar esses padrões. Então é literalmente orientar essas pessoas para que elas quebrem todo esse vínculo que elas têm com algo que não existe, que não é real. Né, que o homem é superior e coisas do tipo, ou que mulher não podem assumir determinados cargos, e coisas que você está cansado de ver, até mesmo questões mais pesadas dentro do trabalho, né, talvez de assédio, o cara, não, mas isso não é assédio. Será que não é realmente? Vamos estudar o contexto. Vamos ver a situação que você colocou. Você, como líder, deveria ter agido dessa maneira? Você, como gerente, ou você, como próprio operacional, se referindo com esse desdenho à pessoa que está ali como liderança, ela for uma mulher, ou ela for um homossexual, qualquer coisa que seja do tipo. Você acha que você lidou bem com isso? Então, treinamento formal e informal, ele é importante para esses pontos. Então, não é passar pano, é tentar trazer essas pessoas para que elas se atualizem com o mercado atual, para elas perceberem que esses probleminhas, essa cultura que existia antes, ela está totalmente errada, ela deve ser desconstruída. Isso é só um dos pontos, e até um ponto interessante trazer, porque você, como líder de amanhã, não deve passar pano para isso, você não deve trazer isso e referenciar. Pelo contrário, você deve mostrar sempre justiça, sempre igualdade, e que o que manda é o desempenho de cada um. Então, se a pessoa tem ou não tatuagem, se ela é alta, baixo, gordo, magro, loira, morena, preta, azul, verde, não importa. O que importa é o desempenho, é a sua equipe. Isso daí são coisas, né, são pormenores que, vira de regra, não deve fazer diferença nenhuma, tá? Então, se você tem essa mentalidade, sugiro que comece a estudar, comece a quebrar esses paradigmas que estão impostos aí. No mais, eu tenho então objetivos específicos, está focado um pouco mais na área da educação e conhecimento, e o genérico que eu vou treinar essas pessoas de se desenvolver ela. Então eu posso trabalhar tanto essa questão cultural e ética que talvez está errada, ou que talvez está deixando em desuso, perdeu-se, né, esse vínculo. Ou também eu posso trabalhar a motivação, vi que minha equipe não está fechada mais, não está acreditando nas metas, está acontecendo algum problema, eu venho com esse treinamento. E formal e informal, qual que é a diferença? Formal eu posso planejar, juntar todo mundo, ter uma pauta, e o informal eu posso agir na hora. Eu vi que o problema aconteceu aqui agora, já reúno todo mundo e faço ali naquele momento, já com a ação imediata. Claro, não tentando expor nem denegrir a imagem de ninguém, simplesmente orientar a todos. E na próxima aula eu quero orientar vocês aí como fazer um planejamento, né, um treinamento assertivo. E pensar em todos esses pormenores, em tudo isso que vai ser ensinado, o que eu quero repassar, quem que vai ser, onde esse treinamento vai ser focado. A gente pode trabalhar com multiplicadores, né, que é o mais comum. Eu treino primeiro quem está na liderança, e essa liderança vão treinar as suas equipes. Tem vários modelos de estar sendo aplicado.
Então, na próxima aula, né, para finalizar o nosso curso, eu vou trazer essa última parte aqui de planejamento e treinamento.